Olá, mãe. Olá, pai. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que é filhos felizes, pais realizados, né? O que o pai ou uma mãe quer, no final das contas, para os seus filhos? Né? Eu, como mãe, e mesmo meu marido, quando nós conversamos, no final das contas, o resultado final mesmo que queremos é que nossos filhos sejam felizes. Eu sou Valéria Santos Ribeiro, criadora do projeto Filhosofia, e vou estar falando com vocês hoje sobre essa questão, filhos felizes, pais realizados. O que é ter nossos filhos felizes? Vamos pensar um pouco, né? O que é ter um filho feliz? É ele ser bem-sucedido financeiramente, ser bem-sucedido profissionalmente, ser bem-sucedido na família que ele poderá vir a ter, ser bem-sucedido no meio social com que ele vive, ser bem-sucedido materialmente? O quê? Né? Quando nossos filhos nascemos, normalmente é comum a gente criar uma visão do que queremos que nossos filhos sejam no futuro. E assim, conforme nossos filhos vão crescendo, nem sempre eles são o que a gente imaginou que eles seriam. Porque normalmente a gente sempre imagina a excelência para os nossos filhos. A gente sempre imagina que eles serão o top, o melhor, o nota 10, serão o popular. E de repente a gente pode se frustrar com algumas coisas das visões que a gente criou para os nossos filhos. Mas assim, são criações nossas, né? E nem por isso, por eles não serem o que nós imaginamos que eles seriam, eles deixam de ser os melhores filhos, né? Poderão ter algumas dificuldades, algumas deficiências? Podem, claro que podem, né? Meus filhos tiveram muitas e nem por isso são filhos maravilhosos, filhos das quais eu amo muito, né? Então, assim, para contar um pouco para vocês, principalmente o meu filho mais velho, do que a gente passou com ele. Aos 3 anos, com problema, ele é uma criança prematura, que nasceu de 8 meses, e assim, normalmente quando a gente lê as teorias todas, dizem que crianças prematuras podem vir a ter algumas dificuldades na fase escolar, tudo mais, e assim, né, mas eu nunca imaginei isso eu fui ler muitos anos depois. E daí logo com 3 anos, como eu comecei a contar, veio a questão que tinha que ir para a fono, porque o que ele falava ninguém entendia. Então, fomos à fono. Fomos lá, 1 ano e meio de fono, tudo mais. E o que foi importante? Porque isso veio de uma dica da escola. Sobre, olha, ele não posso dizer que ele não tem um problema de fala, porque ele ainda não tinha idade para dizer que era um problema de fala. Isso aconteceria com uma criança de em torno de uns 5 anos. Mas é bom que se faça um teste. E me indicaram uma fono e eu fui. E foi excelente, porque quando nós chegamos na fono, ele, né, com muita autonomia, da primeira vez, né, quando a primeira vez eu fui sozinha, da segunda vez quando eu o levei, ele já entrou na sala da fono e disse que eu podia ficar do lado de fora, que eu não precisava entrar, e já começou a chamar a fono de tia Rosinha, né? E foi muito legal, eles tiveram uma empatia super boa, o tratamento deu super certo e a fono disse que ele já tinha noção da dificuldade dele, mas o importante era que aquilo não tinha afetado o emocional dele. Então, que aquilo ia ser mais fácil. E realmente foi super fácil, a gente fez o tratamento, ficou super bem na fala, sem problema nenhum, passou a falar normal, corretamente, todos entendendo, e a gente ficou super feliz. Mas passado algum tempo, aconteceu uma outra questão, porque sempre quando saía da escola eu perguntava, e aí, como é que você está? O que você fez na aula hoje? E ele sempre dizia assim, não lembro, não sei. E daí eu voltei na escola, porque eu achava estranho que os pais contavam, que os filhos contavam o que tinha acontecido na escola, e eu nunca sabia de nada, porque ele nunca me contava nada.
Aí ela falou assim, olha, tem uma questão que está aparecendo aí que se chamava déficit no processamento central auditivo. E daí nós, né, eu conversando com ela, ela explicou e ele tinha que voltar para a fono para fazer um teste de novo para ver se era essa questão. Aí voltamos para a fono, que ele tinha feito o tratamento e constatou-se, apesar da pouca idade, que era 5 anos e pouco, quase 6 anos, que ele tinha esse problema. Normalmente crianças com esse problema são detectadas lá pelos seus 9, 10, 11, 12 anos e essas crianças já foram taxadas de lerdas, de burras, que não prestam atenção, mas não era nada disso. Isso não é, esse problema dele não era um problema de audição, mas um problema de como ele processava o que ele escutava. Foi feito mais um tratamento por 1 ano e pouco, e ele também ficou super bem, refizemos os testes, deu tudo perfeito e assim, e foi, né? Depois veio que ele tinha, quando chegou no 5º ano que a gente fez uma troca de escola, veio lá, ele tem um problema de coordenação motora fina. Eu falei assim, nossa, mais uma coisa. Daí, tá, não, tudo bem, o que tem que fazer? Porque você imagina, eu quero que vocês imaginem comigo, uma criança no 5º ano, ele vai cortar um círculo, ele não consegue cortar o círculo. Para cortar um círculo num papel, ele gira em volta do papel. Ao invés de ele girar o papel na mão e ir cortando, ele girava ele em torno do papel. E é claro que não ficava um círculo. Aí fomos, fez terapia ocupacional, tudo que a terapia ocupacional mandou, a gente fez. Deu tudo certo e hoje ele está super bem, né? O que mais me espanta hoje que, né, que seus 14 anos ele anda naquele skate que ele é de 2 rodas só e ele se move, então tem que ter muito equilíbrio para estar em cima dele e andar com ele. E ele anda hoje perfeitamente e eu fico boba, porque isso faz parte da coordenação dele que ele conseguiu desenvolver e isso após os 10 anos. Então você fala assim, pô, mas né, todas essas dificuldades, teve dificuldade lá na matemática, no português, que na primeira escola que ele estudava até a 3ª série, quando mudamos de escola descobrimos que ele estava com déficit de conteúdo porque não tinha sido ensinado tudo e daí a gente teve que, vamos lá, tem que fazer, então senta eu e o pai junto, vamos estudar junto, coloca num Kumon da vida para poder, né, porque tinha que resgatar o conhecimento anterior para ele continuar e hoje está super bem, não tem problema nenhum com a matemática, nem com a física, né? O que é de cálculo, daí a gente pôs no português também, então isso ajudou na história, na geografia. Por quê? É importante fazer essa base boa para que quando chegue na fase da adolescência, ele possa também ter mais segurança para que ele possa começar a fazer as suas escolhas. Porque as escolhas dos filhos não necessariamente não vão ser as nossas escolhas. E quando eles começarem a fazer as escolhas deles, não é que eles não nos amam ou que eles querem só nos afrontar. Mas essa é a parte da vida, porque hoje eu ouço muitos pais dizendo assim, ai, quero tanto que meu filho seja líder, que meu filho fale bem em público, que o meu filho conduza. Mas quando o filho começa a querer conduzir, querer expor os argumentos dele, a gente volta e diz, não, que é isso? Aqui é assim, é desse jeito, do jeito que eu quero, é assim que eu penso. Então, pai e mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você está desejando algumas coisas para os seus filhos, mas as suas atitudes não deixam que seus filhos também sejam o que um dia você sonhou para ele. Então, é preciso muito cuidado ao educar. E a gente precisa sempre estar ligado no que a gente está fazendo. Que tipo de exemplo a gente está dando, que tipo de coisa que a gente está fazendo com o filho, que acaba podando ele, dele ser o melhor que ele é. Porque todos eles têm dons, têm competências, são inteligentes. A questão de nós, pais, que nós temos que fazer é como aflorar isso nos filhos. Como enxergar o melhor deles e fazer com que esse melhor que eles têm, eles desabrochem, né? E nem sempre a gente faz isso. Às vezes a gente, quando ele começa a desabrochar, a gente faz ele voltar de novo para dentro. Então, e outra coisa que eu queria pôr, que é meio como a borboleta.
eles agora, nessa fase da adolescência, começam a sair do casulo. E a gente não pode ajudá-los a sair do casulo. Por vezes as coisas vão ser mais difíceis e a gente vai ter que deixar, por mais que doa na gente, deixar com que eles passem por isso. Porque é importante que eles quebrem o próprio casulo para que cresçam. Então, pai, filhos felizes, pais realizados, para isso acontecer, você precisa confiar no dom que o seu filho tem, na competência que o seu filho tem, na inteligência que ele tem e, adubar. É um termo, imagine, você adubar para que o seu filho possa florescer para o mundo, florescer para a vida, porque quando isso acontecer, seus filhos serão felizes e vocês se sentirão realizados. Convido todos vocês a breve participarem do Congresso Online Filhosofia, onde estarão reunidos os maiores especialistas do Brasil. Eles estarão falando sobre limites, autoridade, amor, saúde, sobre educação no contexto geral, sobre estudos. Espero encontrar vocês lá, pai. Muito obrigado e um grande abraço.